Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Proventos Futuros. Neste vídeo estaremos falando sobre a Itaúsa, os níveis de governança corporativa, política de dividendos, regra para o pagamento de dividendos em JCP. Vamos falar também sobre o payout da Itaúsa, datas que a empresa costuma realizar os pagamentos dos proventos, alguns dos destaques do terceiro trimestre de 2023 e também sobre os nossos quadros Preço versus Indicadores Fundamentalistas, Meta Financeira e Preço Teto. A Itaúsa é a maior holding do país e negocia suas ações ordinárias e preferenciais na B3. Então teremos aqui as ações ordinárias representadas pela Itasa 3 e as ações preferenciais representadas aqui pela Itasa 4. Então, o acionista, ao comprar as ações da Itaúsa, ele estará exposto aos resultados correspondentes às participações que a Itaúsa possui em cada empresa do seu portfólio, bem como aos próprios resultados da holding. Vamos falar sobre a política de governança corporativa da Itaúsa. Podemos verificar que a Itaúsa, ela aderiu voluntariamente ao nível 1 de governança corporativa da B3. E um ponto interessante quanto às empresas listadas no nível 1 de governança corporativa é que essas empresas, para suas ações ordinárias, suas ações ON, ela tem um tag-along de 80%. E a Itaúsa, ela garante aqui os direitos conferidos às ações preferenciais, no caso para as ações Itasa 4, esse mesmo percentual. Então, temos aqui que a Itaúsa assegura um direito de recebimento de um tag-along de 80% em caso de alienação do controle na companhia. Então, é uma informação bastante interessante e relevante para os acionistas minoritários dessa empresa, dessa holding. Bem, vamos falar um pouco agora sobre datas para pagamentos dos proventos da Itaúsa. Bem, utilizando aqui o site aqui da AGF+, verificando aqui o mapa do dividendo inteligente, podemos analisar aqui as datas mais frequentes quanto ao pagamento dos proventos, seja da Itasa 3 quanto da Itasa 4, ou seja, as ações preferenciais e ordinárias da Itaúsa. Então, temos aqui os meses de fevereiro, maio, agosto e dezembro, onde normalmente é realizado aqui os pagamentos dos proventos da Itaúsa. Bem, agora vamos falar um pouco sobre as políticas de dividendos da Itaúsa. Bem, no site de relações com investidores, podemos, da Itaúsa, verificar aqui a questão da política de remuneração aos acionistas. Então, basicamente, ela traz a informação que essa política de remuneração aos acionistas determina que, na distribuição de proventos, ações ordinárias e ações preferenciais terão os mesmos direitos e receberão os mesmos montantes. É uma informação bastante interessante. Algumas empresas, elas costumam pagar, em geral, para as ações preferenciais, um percentual de 10% a mais do que para as ações ordinárias. Então, a Itaúsa, ela já deixa claro aqui a regra que tanto as ações ordinárias e preferenciais terão os mesmos direitos e receberão os mesmos montantes. Outra informação interessante que podemos verificar aqui é que os acionistas da Itaúsa têm direito a receber ao menos 25% do lucro líquido apurado em cada exercício. Outra informação interessante aqui que podemos verificar é quanto à distribuição, a frequência de distribuição. Então, a frequência de distribuição de dividendos é trimestral e a Itaúsa, ela paga ali 2 centavos por ação ordinária e preferencial para os acionistas com base em sua posição no último dia útil dos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro. Então, o crédito em conta ocorre no primeiro dia útil dos meses de abril, julho, outubro e janeiro, respectivamente. Bem, utilizando o site aqui Status Invest, a gente pode dar uma olhada aqui na última década, como é que foi o payout da Itaúsa nos últimos 10 anos. Então, com exceção aqui do ano de 2020, que foi o ano de pandemia,
a empresa sempre manteve ali acima dos 25%, né? Então, a exceção basicamente, como eu disse anteriormente, foi no ano de 2020, onde ela teve um payout ali de 14,60. Outra informação bastante interessante aqui é quanto à média, né? Nesse período foi de uma média de 50% basicamente aí de payout, e o atual está aí em 39,42% de payout no ano de 2023. Bem, de volta ao site de relações com investidores da Itaúsa, vamos dar uma olhada aqui na composição acionária. Repare que essa composição acionária ela está da data do dia 29 de setembro de 2023 e a Itaúsa ela tem um total de ações aí negociado em bolsa de aproximadamente 9,7 bilhões de ações, né? Sendo 6,3 bilhões de ações preferenciais e 3,3 bilhões aí de ações ordinárias. Bem, sobre essa questão da composição acionária, né, a Itaúsa ela teve um aviso aos acionistas, onde ela fez o comunicado sobre o aumento de capital social deliberado pelo Conselho de Administração no último dia 22 de novembro de 2023. E nesse aviso aos acionistas, né, a Itaúsa ela vai basicamente aqui informar o novo capital social. Então, o capital social da companhia passará a ser de aproximadamente ali 73 bilhões e um ponto bastante interessante, a sua base acionária, né, ela passa para um total de ações aqui de pouco mais de 10,3 bilhões de ações. Então, houve ali um aumento dessa base acionária, justamente porque a empresa ela vai fazer aqui um processo de bonificação, né, onde ela vai estar bonificando os seus acionistas com um total de 5% de ações escriturais. Bem, falando um pouco mais sobre esse aviso aos acionistas da Itaúsa, temos a informação que os acionistas receberão 5% em ações da mesma espécie, que serão atribuídas a títulos de bonificação na proporção de 5 ações novas para cada 100 ações ordinárias e ou preferenciais detidas na posição acionária no final do dia 27 de novembro de 2023. As ações recebidas em bonificação serão creditadas aos acionistas no final do dia 29 de novembro de 2023. Ou seja, se o acionista detém ações preferenciais, ele receberá no dia 29 de novembro de 2023 5% de ações preferenciais. Se ele deter ações ordinárias, a bonificação será em 5% de ações ordinárias, que será acreditada no dia 29 de novembro de 2023. Bem, agora vamos falar um pouco sobre as demonstrações aqui de 30 de setembro de 2023 da Itaúsa. Falando um pouco sobre o sumário executivo, a Itaúsa teve um lucro líquido recorrente superior, né, 29% comparado aí ao terceiro trimestre de 2022, com o terceiro trimestre de 2023. Quanto ao valor de mercado, teve uma queda de 6%, comparando ali com 30 de setembro de 2022 com 30 de setembro de 2023, e quanto ao ROI recorrente, teve uma redução de 1,7 pontos percentuais, comparado aí os 9 primeiros meses de 2022 com os 9 primeiros meses de 2023. Vamos falar um pouco agora sobre o nosso quadro Preço versus Indicadores Fundamentalistas. Bem, utilizando aqui o site da TradingView, vamos verificar aqui o papel da Itaúsa preferencial, ou seja, a Itasa 4. Vamos analisar aqui o intervalo semanal, ou seja, cada candle aqui representa uma semana de negociação desse ativo. E vamos verificar a questão da cotação, no momento que eu estou gravando esse vídeo, e comparar aqui, né, com o VPA, ou seja, o valor patrimonial por ação. Então, uma informação que o investidor tem que ter ao verificar
que o valor de mercado está acima do VPA, é que o mercado está disposto a pagar mais do que seria ali o valor do patrimônio líquido dessa empresa. Então temos aqui uma simetria não favorável, tendo em vista que as cotações estão bem acima ali do VPA da Itasa 4, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Bem, agora vamos verificar, né, a relação preço versus o lucro por ação, o LPA. Então, seguindo os mesmos padrões aqui, a Itasa 4, num período semanal, podemos verificar que temos uma ligeira assimetria positiva, tendo em vista que os preços, né, estão abaixo aqui do LPA anualizado de 2022. Só gostaria de destacar que essa comparação preço versus indicador fundamentalista serve como uma base, mas não é o suficiente para uma tomada de decisão de comprar ou vender qualquer ativo. Aqui estamos tão somente fazendo um estudo de caso, não sendo nenhum tipo de recomendação de compra ou venda de qualquer ativo. Bem, vamos ao nosso quadro meta financeira e preço teto. Bem, no nosso quadro meta financeira, vamos supor que temos o objetivo de obter uma renda anual de R$12 mil de proventos vindos da Itaúsa. Então vamos analisar os dois tickets que a Itaúsa negocia em bolsa, tanto a Itasa 3 quanto a Itasa 4. Já coletamos algumas informações bastante relevantes ao longo desse vídeo quanto à política de dividendos da Itaúsa, onde ela paga o mesmo provento para as ações ordinárias quanto para as ações preferenciais. Então, é comum e normal ver que o DPA, ou seja, o dividendo por ação nos últimos 12 meses desses papéis sejam exatamente o mesmo, né? Ou seja, tanto para as ações preferenciais quanto para as ações ordinárias, o DPA é de 0,69 centavos aproximadamente. Então, se temos por objetivo uma renda anual de R$12 mil, a conta que devemos fazer aqui basicamente é o nosso objetivo dividido pelo DPA, ou seja, pelo dividendos por ação, aonde a divisão, esse resultado vai ter a quantidade de ações ou o número de ações que necessitamos ter para atingir o nosso objetivo, a nossa meta financeira. Então, fazendo essa continha, dividindo o nosso objetivo pelo DPA, aqui estou considerando o DPA dos últimos 12 meses, vamos ter que o número de ações necessário é de 17 mil aproximadamente, né? 17.371 ações, e o valor investido aqui no caso das ações ordinárias na Itasa 3 seria de um valor aproximadamente aqui de R$173 mil, e quanto às ações preferenciais, esse valor seria, né, um valor aproximado de R$172 mil. Essa pequena variação é justamente no momento que eu estou gravando esse vídeo. Podemos verificar uma pequena variação quanto à cotação da Itasa 4 e da Itasa 3, né, no caso das ações ordinárias, sendo cotada a R$ 9,98 no momento que eu estou gravando esse vídeo, e as ações preferenciais cotadas aqui a R$ 9,95. Sobre o nosso quadro preço-teto, vamos considerar aqui o DPA dos últimos 12 meses. Então, vamos pegar aqui a ação preferencial Itasa 4, cotada a R$ 9,95 no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, considerando aqui o DPA dos últimos 12 meses, conforme já verificamos anteriormente, de aproximadamente 69 centavos, colocando aqui os requisitos mínimos de 6%, 8% e 10%. E o que seria isso? Esses requisitos mínimos, basicamente o quanto esperamos receber de dividendo yield, né, anualizado, ou seja, esperamos um retorno de 6%, temos um preço teto, 8% teremos outro preço teto e para 10%, com certeza, um novo preço teto. Então, a depender de quanto esperamos receber de dividendo yields, podemos calcular qual seria o preço teto
para realizarmos ou não a compra desse ativo. Então, considerando aqui 10%, o preço teto desse ativo Itasa 4 seria de R$ 6,91. Considerando 8%, esse preço teto seria de R$ 8,64. E para 6%, teríamos o preço teto de R$ 11,51. Então, considerando a cotação atual de R$ 9,95, estaríamos dentro desse intervalo, ou seja, desse objetivo de um dividendo yield anualizado de 6% ao ano. Só reforçando que não é uma indicação de compra ou de venda, é somente um estudo de caso, onde o investidor ele coloca como requisitos mínimos de comprar um ativo ou não, esperando receber um dividendo yield de 6%, ou 8% e 10% anualizado. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Até um próximo vídeo.